Algumas pessoas se sentem tão vazias que estão dispostas a pagar qualquer coisa para se sentirem vivas. E é para essas pessoas que existem os Pablos Marçais, os Silas Malafaias, o Jair Bolsonaro, os Nicolas Ferreira. Gente que está ali para encurtar o caminho, para apontar respostas fáceis e trajetos calculados para você se auto-enganar mais uma vez, acreditando que está buscando algum significado numa vida inteira de covardias, numa vida que você está vendo esvaziada porque você não tem coragem de enfrentá-la como ela é. Numa vida que você optou pela mesquinhez, pela ignorância, por aceitar as coisas e o mundo como ele é, mesmo sabendo que ele é injusto, mesmo sabendo que você está rodeado por mentiras, e ao adaptar-se ao mundo totalmente doente, o que você consegue com isso? Você consegue adoecer também e se desumanizar. Mas sempre haverá aqueles que apontarão algum caminho que por um tempo você vai acreditar que apontou uma direção, voltou a fazer sentido. E normalmente esses caminhos são repetindo traspassos de outros que construíram suas histórias, suas trajetórias, como se bastasse pisar pelos mesmos lugares onde outros fizeram sua caminhada para você ter aquelas mesmas experiências, como se a experiência do outro, aquela experiência inicial, servisse só para eles. Então, vai ter os Marçals inventando para você que a solução da sua vida é refazer o caminho do êxodo do povo que saiu escravizado com Moisés lá do Egito e caminhou 40 anos pelo deserto. Lógico que essas pessoas, esses 220 novos seguidores fanatizados do Pablo Marçal, não estão dispostos a caminhar em 40 anos no deserto, faltando água, privações, expostos a toda sorte de guerras, intempéries, fome. Não, o caminho eles sabem que é todo planejado para desviar de todos os problemas, mas fingir, fazer, encenar para si próprio num grande teatro da própria vida de que você se expôs a toda sorte de riscos. E às vezes os riscos aparecem, como por exemplo essa questão da guerra que Israel vive caçando com todo mundo, seja com o Irã, seja com os palestinos, e que você estava ali na zona de guerra e isso te deu aquela sensação de que você está vivo de verdade. Nossa, eu posso morrer a qualquer momento. Quando mesmo dentro dessa zona de guerra, eles sabem muito bem porque estão escolhendo as ruas certas para caminhar, a hora certa de entrar e a hora certa de parar. Eles sabem muito bem que o risco ali é muito menor do que andar, por exemplo, pelas ruas de São Paulo abandonadas pelo Tarcísio de Freitas, onde você pode ou ser esculachado pela polícia ou ser assaltado a qualquer momento. Portanto, gente, é tudo uma grande encenação. E é por ser uma grande encenação que essas pessoas pagam, que tem às vezes até se endividam para sentir essas experiências, voltam contando toda sorte de histórias como renovadas e daqui a um tempo aquele todo preenchimento falso vai se esvaziando, ele se sente vazio de novo e aonde ele vai bater na porta? Vai bater na porta dos Marçal de novo, dá um pouco mais de dinheiro, como um viciado que busca satisfação momentânea nas drogas. E é assim que vai funcionar. E é exatamente assim que funcionam inclusive os modelos políticos, os modelos espirituais das religiões, gente que evita enfrentar a própria vida, evita fazer a escolha da sua vida e busca caminhos fáceis, busca trilhar outras situações. Pode ser fazendo o caminho de Santiago de Compostela, pode sendo pagando promessa para Aparecida do Norte, pode ser cruzando o mundo para ir até a Indonésia, subir até um vulcão e ficar por lá no meio do caminho, e aí ter a sua vida anônima explorada por um monte de abutres que usam o seu cadáver para se promover. Porque é assim que infelizmente o mundo está tocando nesse grande vazio existencial no mundo que chegou num avanço tecnológico tão grande tecnológico e científico, que oferece condições para todo mundo ter uma vida plena e poder experimentar aquilo que realmente faz total diferença, aquilo que realmente é seu, que é o seu tempo. Todo mundo nasce já com uma bomba relógio
nas mãos. A sua vida é uma espécie de bomba relógio contando que pode explodir a qualquer momento. E essa sensação de que aquela sua vida, que nada mais é do que seu tempo, está sendo jogado fora, desperdiçada com trabalho, com temas inúteis, fazendo coisas que você não gosta, que gera toda essa angústia. Mas a maioria das pessoas faz o que com esse tempo? Quando tem ele na sua mão, joga ele fora, prefere entregá-lo, seja por submissão, por interesse, por mesquinhez, busca aplausos, busca reconhecimento nos outros, seguidores, fama, como se tudo isso fosse lhe dar aquela realização pessoal. E aí, quando ele até consegue essas coisas todas, e para isso muitos estão dispostos a cometer toda sorte de crueldades e atrocidades, olha, o nosso amigo aqui conta qualquer mentira, faz qualquer farsa e coloca a vida das pessoas em risco desnecessariamente para acumular capital e capital. Seja capital simbólico, ele aparecer, ele se vender como um prometido, como uma espécie de novo Messias, seja do capital do ponto de vista material. Mas o que na prática um sujeito desse contribui para si próprio e para o mundo? Nada. E assim tantos outros que vão ficando pelo caminho e servem só para desviar a maioria da humanidade do seu real objetivo, que é se tornar algo melhor, independente de alguém reconhecer ou não. Porque se você depende do outro para garantir que você exista, alguma coisa está errada consigo mesmo. Veja aqueles que fizeram esse caminho. Veja, por exemplo, esse ideário capitalismo de que a realização, o sucesso é baseado na acumulação. Olhem, os maiores bilionários do mundo, pega o Elon Musk de exemplo. O cara vive dopado, chapado, caçando confusão com todo mundo, causando destruição por onde passa. Um sujeito que ninguém suporta e que não suporta a si próprio, por isso vive chapado de todo tipo de substâncias. Por quê? Porque caiu nesse engodo de que basta ter dinheiro, basta ter fama. É um dos caras mais conhecidos do mundo inteiro. E o resultado? Trouxe toda essa satisfação, essa realização pessoal? Não trouxe, assim como não trará você ir nesses cursos de coaching, nesses cursos de automotivação, onde você vai e passa ali um bom tempo sendo bombardeado por situações do tipo manuais de sobrevivência, que se você fizer isso, você terá sucesso, e você tenta seguir a risca e nunca dá certo, e a culpa é sempre sua, porque você não seguiu, mas você não fez isso daqui. Sempre o coach vai estar lá. E aí, como você quer se auto-enganar, você vai justificar para si próprio, agora eu vou acertar isso, essa vírgula. Quando o grande problema é que você vive com medo. E vive com medo com razão, porque você aceita um sistema como o capitalismo que já deu seus frutos, mas agora é uma fruta podre, uma árvore morta que todas as pessoas fingem esperar que ela volte a render algum fruto. Você fica olhando para ela esperando que ela vá gerar alguma coisa para você, e a única coisa que você está tendo ali é espera. Você não vai conseguir tirar mais nada dela, porque o mundo avança, o mundo precisa criar novas oportunidades, o mundo precisa avançar e entender que essa prosperidade toda que a tecnologia nos possibilitou só vai ser útil quando ela chegar para todos. Mas você não quer aceitar. Você prefere acreditar que se você não se render ao sistema, e é fácil se render ao sistema, você entra dentro da sua casa e as pessoas estão te pressionando. Olha, você não vai trazer dinheiro? Você vai na outra esquina, vai num clube? Olha, eu tenho um carrão, você não tem. E você começa a ser pressionado para ser algo além de você, essas coisas ao seu redor, em vez de ser você mesmo. E sempre com o medo de, se você não aceitar as condições que lhe são impostas, você será aquele próximo ali na esquina vendendo balas ou passando necessidade, morando sem teto no mundo, que tem casas sobrando, já construiu mais casas do que tem gente para morar. E você, o que pensa a respeito? Você vai continuar sendo esses tão vazios que vão procurar os Bolsonaros, os Marçais, os Silas Malafaia, os Nicolas Ferreiras, para preencher o seu vazio e a sua exaltação da própria ignorância, em vez de buscar descobrir quem você é e a sua missão nessa vida? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e lembre-se, você é senhor da sua história e ninguém precisa necessariamente conhecer a sua história senão você. Agora, você precisa ter coragem de escrever ela própria e não deixar que terceiros o façam por você. E isso não é uma questão de egoísmo, isso é uma questão de existência.